Olá! Bom dia, meus amores! Tudo bem, gente? Estou de volta, a professora Michele Carvalho Moraes. Estou aqui com vocês para a gente retomar nossas atividades, né? Hoje nós vamos falar sobre frase, oração e período. Vamos retomar também aí o assunto sobre período simples e período composto, tá? Então eu peço que você já se organize com o seu material, com o seu caderno. É importante você fazer todas as suas anotações, tá legal? Conforme eu for aqui explicando, conforme eu for falando, né? Você vai anotando, porque quando você for estudar já tá tudo aí no seu caderno direitinho, tá legal? Então vamos lá. Temos conceitos que precisamos ter em mente, né? O que é o conceito? É o que se diz sobre o que é a frase, o que é a oração, o que é o período. Então, esses conceitos são importantes você entender. São importantes você ter anotado aí para que você possa estudar, né? Pensar sobre ele. Tudo aquilo que a gente anota, a gente deve lançar um olhar de pensar, sabe? De procurar entender, mais até do que ficar querendo decorar, tá bom? Então vamos lá, prepara seu material para a gente poder seguir os slides que eu preparei aqui para nossa aula de hoje, tá bom? Vamos lá? Olha só, primeira coisa aqui, né? Que a gente tem que entender. Você com certeza sabe o que é uma frase, o que é uma oração. A gente agora precisa identificar isso, conceituando. Então, todo enunciado que tem sentido completo, olha só, é uma frase, tem sentido completo, comunicou, você falou alguma coisa, o outro entendeu, houve uma interação aí, ela não tem verbo, presta atenção, né? Ela vai ser uma frase e vai receber o nome de frase nominal. O que eu tô dizendo pra você? Que a frase, ela pode não ter verbo, entendeu? E quando ela não tem o verbo, ela é uma frase nominal. Ah, professora, mas será que vão entender? Claro, se você utilizar uma frase com o sentido completo, né? A pessoa que está te ouvindo, ela vai te compreender. Por exemplo, se eu digo bom dia, olha só, bom dia, estou comunicando alguma coisa, né? Se eu digo, parabéns, hein, feliz aniversário. Repara, é uma frase, né? Não tem verbo nesses enunciados, mas eles têm sentido completo. Então, quem as ouve, entende. Compreendeu? Então, eu coloquei aqui em cima, olha só. Você pode anotar aí no seu caderno, tá? Os enunciados de sentido completo, que não tem verbo nem locução verbal, recebem o nome de frase nominal. Ok? Aí eu coloquei um exemplo aqui. Vamos ver. Olha aí. Que dia lindo! Nossa, e realmente hoje o dia está lindo. Então é isso. Que dia lindo, repara, não tem verbo. Mas não é um enunciado? O sentido não está completo? Se qualquer pessoa falar esse enunciado, o outro não vai entender? Então é isso. Não tem verbo. Então você já identifica que é uma frase nominal, tá? Agora olha aqui embaixo. Os enunciados de sentido completo que tem verbo. Então, tem verbo ou locução verbal. Eles agora são o quê? Uma frase verbal. Entendeu? Então, tem verbo, frase verbal. Não tem verbo, frase nominal. Tá? Vamos falar da oração. A oração é uma frase verbal. Por quê? Para ser oração tem que ter verbo. Entendeu? Se não tiver verbo, não é oração, é somente a frase, tá? Então, para ser oração, tem que ter verbo. Então, olha só o exemplo que eu trouxe aqui. Preciso de sua ajuda. Onde está o verbo aqui, gente? Pensa aí, responde aí para mim. Qual é o verbo desse exemplo? Preciso de sua ajuda. Qual é o verbo aqui? Preciso, verbo precisar, né? Muito bem. Então, se você identificou o verbo,
é uma oração, é uma frase verbal, ok? Ficou claro? Deu para entender? Tranquilo, né, gente? Então é isso. Esses conceitos são muito importantes, né? É a base, é o início. Você olhar para uma oração, você olhar para uma frase, você identificar dentro daquele período. Então você precisa saber, separar direitinho o que é frase nominal, o que é frase verbal, tá? Então vamos lá. Oração. Olha aí. Lê aí comigo. É importante essa leitura. É importante que você fale em voz alta. Faz esse teste aí, escute a sua voz, tá? Então olha só. Oração é o enunciado que deve apresentar verbo. Comentei agora há pouco, né? Desculpa. É o enunciado que deve apresentar verbo ou locução verbal. Professora, não lembro. O que é locução verbal? Gente, a locução verbal, sabe aqueles dois verbos que andam um do lado do outro, que se apresentam aí na frase um ao lado do outro? É um verbo auxiliar e um verbo principal. Eles estão sempre juntinhos. Se você tirar um ou outro do lado, a oração fica sem sentido, sabe? Parece assim, tá faltando ali informação. Então, o verbo auxiliar ajuda o verbo principal. Eles estão sempre juntos, entendeu? Então, é locução verbal. E toda vez que você for reconhecer na oração a quantidade de verbos, por exemplo, você vai contar a locução verbal como se fosse um único verbo, uma única oração, entendeu? Tá? Por exemplo, estou procurando. Estou procurando, verbo auxiliar, verbo principal, tá? Você não pode trabalhar com um ou outro sozinhos dentro desse contexto, lógico, porque senão fica sem sentido. Você vai perceber que falta ali informação, falta ali sentido, falta um verbo ali, tá? Então, a oração é um enunciado que deve apresentar verbo, né? Ou a locução verbal, ok? Ela ocorre quando dois ou mais verbos desempenham a função de apenas um. Por isso que eu falei, quando for reconhecer lá no período, quantas orações tem? Deixa eu contar aqui. Atenção, locução verbal aqui, um verbo ao lado do outro, né? Um é auxiliar, o outro é o principal, tá? Então, você tem que ficar atento a isso aí, ok? Depois a gente vai falar, tá? Eu posso até, aqui na aula, pego mais específico na questão da locução verbal quando a gente estiver fazendo as atividades, tá bom? Mas a princípio o importante está aqui, que você precisa saber. Vamos ver se tem exemplo aqui? Olha só. Tem exemplo. Vamos ler? Os garotos adoram ir ao cinema e depois ao clube. Então tem aí uma oração. Os garotos adoram ir ao cinema e depois ao clube. Qual é o verbo aqui, gente? Qual é o verbo nessa oração? Os garotos adoram ir ao cinema e depois ao clube. Adoram, né? Ah, tá vendo? Eles adoram, que é o verbo adorar, e o ir. Não é isso? Muito bem. Então, eles adoram ir a algum lugar, não é isso? Então, tá. E repara só que a gente também pode perceber a presença do sujeito e do predicado. Quer ver? Qual é o sujeito aqui nessa oração? Quem é que adora ir ao cinema e depois ao clube? Fala aí. Ah lá. Os garotos. Muito bem. E o predicado, gente? É todo o restante da frase, né? Tudo a partir do verbo, ok? Tudo aquilo que os garotos fazem ou gostam de fazer, enfim. Aí é a ação realizada por eles, né? Então, qual é o predicado aqui? Ah lá. Adoram ir ao cinema e depois ao clube, ok, gente? Deu para entender? Tudo bem até aqui? Tá anotando aí, acompanhando? Muito bem. Então vamos lá, vou continuar, hein? Vou para o próximo slide, tá? Então olha só, agora falamos de frase nominal, frase verbal e oração, correto? Tá? Frase nominal não tem verbo, o enunciado tem que ser completo, né? Sentido completo, tá? Frase verbal vai apresentar um verbo, né? A oração obrigatoriamente tem que ter verbo, tá? E agora o período. Gente, o que é o período?
Período é um enunciado linguístico que se constitui de uma ou mais orações. Ele pode ser período simples ou período composto. Então, calma aí para você entender. Pensa comigo aí num parágrafo de um texto. Pensa aí comigo. Lembra aí de um parágrafo nessa estrutura, né? De um texto que você estiver lendo. Vamos pegar só o primeiro parágrafo, por exemplo. Estou dando um exemplo. Ele inicia com a letra maiúscula e vai até o seu ponto final, não é isso? Que pode ser um ponto final, pode ser um ponto de interrogação, pode ser um ponto de exclamação, enfim. Ele finaliza com uma pontuação. Isso é um período, entendeu? Essa parte toda que eu estou te apresentando, que começa com essa letra maiúscula e termina nesse ponto, é o seu período. Dentro deste período, você pode encontrar mais de uma oração. O que eu estou dizendo? Que esse período pode ser constituído por frases verbais. Entendeu? Então, olha só. Esse período pode ser simples se apresentar apenas uma única oração. Só encontrei um verbo nesse período, professora. Ou apenas uma locução verbal. Então, legal, período simples. Agora, se dentro desse período, sabe aqueles parágrafos maiores? Tiver muitos verbos ali, aí você tem um período o quê? Composto. É isso, tá? Olha o exemplo aqui. Período simples. Os professores entregaram as provas. Então, repara, nós temos o verbo aqui, entregaram, um único verbo, tá vendo? É período porque, olha só, inicia com a letra maiúscula, toda a frase, né? Inicia com a letra maiúscula, termina aqui com seu pontinho final, tá vendo? Dentro deste período aqui, eu tenho um verbo. Então, eu tenho um período simples. Se eu tivesse, né, nessa uma oração maior aqui, com outros verbos, seria o período composto. Vamos ver aqui embaixo, olha só. Um exemplo. Vou até sair daqui para você ler aí junto comigo e não te atrapalhar. Olha aqui o exemplo. Hoje o dia está lindo, por isso os garotos irão ao cinema, ao clube e depois voltarão para casa felizes. Então, repara, quantos verbos nós temos aqui, gente? Está, irão, tá vendo? Voltarão. Repara, começou com H maiúsculo, a letra maiúscula, terminou com o ponto final. Então, dentro deste período, nós temos quantas orações? Ó, 1, 2, 3. 3 orações. Esse período, então, é um período composto. Deu para entender? Muito bem. Não é difícil. Não é. Basta você perceber essas características do período. Dentro desse período tem quantas orações? Conta ali os verbos. Identifica, reconhece os verbos. Entendeu? E aí você faz a contagem, tá? Aí, vamos treinar? Eu trouxe aqui, olha só. A gente faz até aqui, oralmente. A gente vai lendo e você vai respondendo aí em casa e ver se você respondeu corretamente, tá? É lógico, professora, eu quero copiar. É melhor, porque aí quando eu for estudar para a prova, eu tenho esse exercício. Beleza, ótimo, copia, não tem problema. Você pode pausar o vídeo, tá? Você pode assistir aí, copiar no seu tempo, não tem problema. E é legal, é importante isso, tá? Mas a gente também pode fazer aqui agora oralmente. Então, olha só. Vamos completar essas lacunas aí, atribuindo a elas, reconhecendo, na verdade, se o período é simples ou se o período é composto. E aí, gente, uma maneira que eu acho e oriento vocês a fazer mais fácil é identifique os verbos logo de cara. A primeira coisa que você tem que fazer. Então, se você vai escrever no seu caderno, o que você põe aí? Letra A. Aí você escreve, né? Pedro chegou estressado em casa. Sublinhe os verbos. Entendeu? Sublinhou os verbos, aí você conta. Quantos verbos tem? Esse período é composto. Isso, achei um verbo. Esse período é simples. Fácil, tranquilo, é isso que você tem que fazer, tá? Vamos lá então, vamos começar? Olha a letra A, como eu até já li. Pedro chegou estressado em casa. Quais são os verbos aí, gente? Pensa aí que eu vou beber uma aguinha aqui.
E aí? Qual é o verbo aqui na primeira frase? Chegou. Só tem um verbo? Então, o período é simples. Aí, tá vendo? É isso, simples. É isso que você vai fazer, tá? Letra B. Nossa, pare com tantos comentários indesejáveis. Vamos lá? Vamos identificar os verbos? Escreve aí, copia aí e vamos identificar os verbos. Quais são os verbos nessa oração? Ó, pare, verbo parar, né? Com tantos comentários indesejáveis. Tem outro verbo aqui? Não, né? Então, o período é simples. Viu? Olha aí. Tá vendo? Período simples, por quê? Nessa oração, você só identificou o verbo parar, tá? Olha a letra C. Razão e emoção, as duas vértices da vida. Gente, observa que em algumas orações, você pode ficar assim, ué, professora, cadê o verbo? Razão e emoção, as duas, tá vendo? Você tá analisando as palavras, né? Vértices, não tem verbo aqui, peraí. Pode ser que esse verbo esteja subentendido, oculto aí, implícito, né? E você precisa identificar isso também, porque esse período é um período simples. E ele tem sim no seu contexto aí um verbo que está escondidinho. É o verbo são, né? O verbo ser, tá? Razão e emoção são as duas vértices da vida, ok? Deixa eu sair daqui para não te atrapalhar. Olha aí. Então, o período é simples e o verbo se encontra implícito, que é o são, tá? Ai, professora, pode acontecer isso? Sim, claro que pode. Então, é prática de leitura, né? E pensar naquilo que você está lendo, ok? Razão e emoção são as duas vértices da vida, tá? Período simples. Agora, olha a letra D. Caso você venha amanhã, traga-me aquele seu vestido vermelho. Gente, quais são os verbos aqui? Vamos lá, diz aí. Venha. Muito bem. Tem outro verbo? Acho que não tem, não. Será que tem? Tem? Encontrou? Qual é? Traga. Então, olha só. É um período? Sim, né? Começa aqui com a letra maiúscula, termina com o pontinho final. Dentro desse período você encontrou dois verbos. Se você encontrou dois verbos, o período então ele é muito bem. Se você falou composto, período composto, tá? Formado por duas orações. A primeira oração vem, a segunda oração traga, ok? Muito bem. Na letra E, gente. Não concordo com suas atitudes, pois elas vão de encontro aos meus princípios. E aí? Tem verbo aqui, um só, mais de um verbo, vamos identificar? Verbo concordo, né? Na sua forma nominal é o verbo concordar, primeira conjugação. Então, não concordo, né? Tem outro verbo aí? Vão, olha ali, vão, elas vão, né? Muito bem. Então, nós temos aqui também um período composto, ok? Deu para entender? Acho que ficou claro, né, gente? Não é difícil, dá pra gente trabalhar muito bem, identificar os períodos, as orações. Não pode esquecer que oração tem que ter verbo, ok? Tá bom? Muito bem. Observe aqui comigo. Frase, né? Voltando a falar de frase. Já falei que a frase é todo enunciado de sentido completo. E a gente tem que firmar isso, falar, para que você entenda, compreenda e não esqueça mais. Frase é todo enunciado de sentido completo. Se eu pegar simplesmente, gente, palavras e embaralhar essas palavras, não vai ser frase. Não vai ter uma estrutura organizada. A frase, ela tem uma ordem, né? Ela pode tanto estar na ordem direta como na ordem indireta. E se ela está na ordem direta, presta atenção aqui.
Frase na ordem direta. Eu tenho sujeito, eu tenho verbo e seus complementos. Então tem o sujeito, lembra? Alguém realizando alguma ação ou sobre o que eu falo, sobre quem eu falo? Então, tem ali alguém. Você tem o verbo, que é a ação ou o verbo de ligação indicando o estado, né? Enfim. E todo o restante complementando aí o verbo dessa oração, tá? Beleza. Então você tem ali uma frase na ordem direta. Pode acontecer da ordem estar indireta, tá? Pode. E aí você vai encontrar geralmente o sujeito lá no final dessa estrutura, enfim. Mas quando você, por exemplo, as meninas estiveram aqui, é uma frase? É uma frase. Agora se eu digo, estiveram meninas aqui, elas... Que isso, professora? Você só está falando palavras, né, aleatórias, soltas, não formou um sentido, percebeu? Então, se não há esse sentido completo formado, gente, não é frase. Porque para ser frase, tem que ter sentido completo. As meninas estiveram aqui. Percebeu? A professora começou a aula, sabe? Eu não posso chegar e falar, começou a aula, professora... Que isso? Não, ficou bagunçado o negócio. É isso aí, é dessa forma que você tem que entender, tá? Então, olha só, frase é todo enunciado de sentido completo, podendo ser formada por uma só palavra ou por várias, podendo ter verbos ou não. Então, foi o que a gente viu aí nos slides anteriores. Frase com verbo, frase sem verbo, né? A frase, ela exprime através da fala ou da escrita. Então, olha só, a gente cria uma frase porque a gente pensa, né? Se eu penso, eu crio, ok? E aí eu crio uma frase. Essa frase exprime o quê? Ideias, emoções, ordens, apelos. Percebeu? Então, a frase, ela tem um seu objetivo, sim, né? Ela é a expressão daquilo que eu penso, daquilo que eu já tenho de conhecimento, de informação, entendeu? Então, eu vou criando a partir daquilo que já está aqui dentro, tá? Então, olha só, aqui embaixo diz o seguinte: a frase se define pelo propósito comunicativo, né? Ou seja, qual é o objetivo da frase? Existe um propósito. Qual é o propósito? Eu preciso me comunicar, eu preciso estar aqui falando com vocês, meus alunos do 7º ano, entendeu? Então eu preciso, como eu vou me comunicar com vocês? Utilizando as frases, é o que eu estou fazendo aqui o tempo todo com vocês. Então teve um objetivo, tá? Então, a frase se define pelo seu propósito comunicativo, ou seja, pela sua capacidade, né, de num intercâmbio linguístico, essa troca aqui que a gente está fazendo, transmitir um conteúdo satisfatório para a situação em que é utilizada. Então você percebe a importância das frases? Eu falo, eu comunico a você através das frases. Você entende os sentidos que estão completos, você aprende, você estuda, você dá retorno na prova, na avaliação, nos exercícios que você vai realizando. Então, acontece o quê? Interações. A gente vai interagindo, entendeu? Mesma coisa na aula presencial, na aula online, enfim, no seu dia a dia com os seus familiares, né? Com os seus primos, numa festa de aniversário, entendeu? Enfim, quando nós estamos juntos com outras pessoas, as frases acontecem. É isso, tá bom? Então vamos lá, próximo slide. Mais uma atividade para a gente treinar. Aqui você vai, olha só, somente identificar, apontar, reconhecer, enfim, as frases nominais. Então, quais são as frases nominais que tem aqui? Eu tenho seis frases aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá. A, B, C, D, E, F. Eu tenho 6 frases aqui. Eu vou, de alguma forma, eu vou circular. Eu quero que você aí diga... professora, tem que copiar correndo. Ou pausa o vídeo, copia. Ou vamos aqui no oral, né? Vamos falando, tá? Então, vamos lá. Frases nominais. Lembra? Frase nominal não tem... verbo, tá? Mas ela comunica, ela tem sentido completo, ok? Então, vamos lá. Quais são as frases aqui nominais? Diz aí pra mim, será que a letra A é uma frase nominal? Se for,
Yes, é isso aí. É uma frase nominal. Que medo, olha só, não tem verbo. Vamos ver se a letra B é uma frase nominal? Ele chutou a porta. Tem verbo aí, gente? Tem, né? Chutar. Então, é uma frase verbal. E nascer? Coitadinho do garoto. Sim, é uma frase nominal. Ok? Vamos, observe a D. O povo odeia os governantes corruptos. Será que odiar é verbo? Eu odeio, nós odiamos. Sim, é verbo. Então, ó, não é frase nominal, entendeu? E na E, transmitirei o recado à sua namorada. O que essa pessoa vai fazer? Ah, vai transmitir? Ah, então é verbo, né? Então, não marca, entendeu? Vamos ver a última. Coragem, companheiro. É frase nominal? Sim, é frase nominal. É isso aí. Viu só? Treinar, gente. Treinar. Tudo que você lê a partir de agora, comece a identificar se tem verbo ou não. Até quando você estiver na rua, não tem esses outdoors, essas propagandas enormes, cartazes e tal? Observa se tem verbo ali. Começa a treinar a sua mente, entendeu? Para identificar, para entender. Tá vendo aí televisão? Passou um anúncio? Passou alguma informação? Observa se tem verbo. Então, em todo tempo você está estudando, em todo tempo você está aprendendo, em todo tempo você está treinando, praticando. Tá legal? Vamos lá. Número 2. Agora você vai reconhecer as frases verbais, tá? Ó, quanta gente hoje... Apresse-se, garota. Verbo aí, ó, apresse-se, né? Apressar, muito bem. O filme foi bom. Tem verbo? Sim, né? Foi. Não aguento essa poluição. Aguentar é verbo, tá? Partiremos daqui a pouco. Partiremos. Sempre juntos, sempre amigos. Ou aí não tem verbo. Legal? Entendeu? Então é isso. Sublinhe os verbos, identifique os verbos, circule os verbos. Vai te ajudar, vai te facilitar nos exercícios, na compreensão, o que é verbo, o que é oração, tá bom? Então vamos para o próximo slide. Eu trouxe aqui um texto, a gente já está quase indo para o final da aula, mas é importante a gente fazer esse exercício, tá? Eu vou sair para a gente fazer a leitura e eu já volto. Dance com os animais. Música para bicho nenhum ficar parado. O que é? Uma canção toda branca com um pontinho marrom. E o que faz a felicidade de um piolho? A maior curiosidade do gato, você sabe qual é? Não? Mas pode descobrir a resposta para esses e outros enigmas se ouvir o CD Bicho Mistério. Além de se divertir bastante e sacudir o esqueleto, você vai ouvir poemas escritos por Léo Cunha, autor de inúmeros livros para crianças com melodias do músico Zé Campelo e do seu grupo de cantores e instrumentistas. Ao som de guitarra, piano, sanfona, trombone e outros instrumentos, tem até música surpresa. Você, que é um bom pé de valsa, não pode perder. Então tá aí um trechozinho para a gente poder trabalhar a partir dele, né? Identifique o verbo ou a locução verbal que compõe cada oração a seguir. Então, olha só, 4 orações. Observe aí e vê se você identifica o verbo que compõe cada oração. Música para bicho nenhum, bicho ficar parado. Tem verbo aí, gente? Sim, né? Ficar parado, ok? B. E o que faz a felicidade de um piolho? Qual é o verbo aí? Faz. E na C. Ao som de guitarra, piano, sanfona, trombone e outros instrumentos. Tem até música. Qual é o verbo? Tem. Você que é um bom pé de valsa não pode perder. Quais são os verbos aqui? É, não pode esquecer, ó. É, tá? Tem mais? Pode perder. Tá vendo? Aqui é locução verbal, ó. Aqui também, ficar parado, pode perder. Lembra que eu falei do verbo auxiliar, verbo principal, os dois verbos juntos? Aqui é locução verbal, tá? E aí você considera quantas orações tem na letra A? Uma oração.
Ah, professora, mas são 2 verbos, lembra que eu falei? Locução verbal considera apenas um, tá? Aqui, uma oração e aqui, 2 orações, ok? É isso, gente. E aí você vai classificando, ó, período simples, período simples, período simples, período composto, tá bom? Beleza? Vamos para a próxima questão. Identifique entre as alternativas da questão anterior aquela que apresenta mais de uma oração. Nós vimos lá, né? Ó, você que é um bom pé de valsa não pode perder. O é e o pode perder, tá? Foi a última, né? Na 3, a frase constituída de mais de uma oração. Diz aí pra mim. A frase constituída de mais de uma oração. É um período simples ou um período composto? Tcharam! Composto, ok? Muito bem. Em toda oração, registra-se a presença de pronome, adjetivo, substantivo ou verbo. Pensa aí, gente. Em toda oração, o que temos ali é um verbo, né? Lembra que eu falei? Não pode faltar o verbo para ser oração. Toda oração, obrigatoriamente, tem que ter verbo, tá? Na 5. Na oração, você vai ouvir poemas escritos por Léo Cunha. A locução verbal em destaque equivale a qual verbo, gente? Ó, você vai ouvir. É você ouviria, você ouvirá, você ouviu ou você ouve? Se você vai ouvir, é porque você ouvirá. Futuro, né? Tempo futuro aí, ok? Muito bem. Deu para acompanhar, deu para fazer as atividades, deu para entender a matéria? Espero que sim, tá? Então eu vou encerrando essa aula por aqui, frase, oração e período, ok? Se necessário for, volte o vídeo, faça as atividades aí no seu caderninho, tá bom? E a gente se encontra numa próxima videoaula, tá? Fica com Deus, um beijo, tchau, tchau!